Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Muito obrigado pela sua companhia de norte a sul do Brasil, ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. E vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do jornal de hoje. O Brasil em alerta diante do desmatamento ilegal. Números do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, revelam nossas florestas na região têm hoje a maior área de desmatamento dos últimos 15 anos, que corresponde, acredite, a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, toma posse em Brasília como novo presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Na solenidade, 4 ex-presidentes da República estiveram presentes. O discurso de posse foi marcado pela forte defesa da democracia. Alexandre de Moraes afirmou, sob aplausos, que o Brasil é a única democracia no mundo que apura e divulga os resultados das urnas no mesmo dia, com agilidade e segurança. A Justiça Eleitoral lança nova versão do aplicativo para facilitar a vida do eleitor. São serviços e informações disponíveis e o aplicativo pode funcionar como documento na hora do voto. Noite de decisões pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense e Flamengo, Corinthians e Goianiense, Fluminense e Fortaleza definem hoje quem serão 3 dos semifinalistas do torneio mais democrático do país. E também prepare-se para fazer uma viagem por um pedacinho da história de Santa Catarina. Vamos juntos ao Memorial das Bicicletas em Joinville. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta quarta-feira já começou. O Brasil em alerta diante do desmatamento ilegal na região amazônica. Dados divulgados hoje pelo Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, apontam que a região tem registrada a maior área de desmatamento dos últimos 15 anos. De agosto do ano passado até julho deste ano, 10.781 quilômetros quadrados de floresta vieram abaixo pela força do homem. A área é tão imensa que corresponde a 7 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. As informações recolhidas pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon apresentam números diferentes daqueles apresentados pelo INPE. De acordo com o Amazon, os satélites para medição divulgada hoje são mais refinados, por isso registram mais detalhes na comparação com os do sistema utilizado pelo INPE. A partir de 1 hectare tem condições de detectar a devastação. No caso do INPE, o reconhecimento só passa a ser feito a partir de uma área com 3 hectares de destruição de floresta. Os dados apresentados hoje pelo Amazon tornam-se ainda mais alarmantes quando somada a destruição nos últimos 2 anos na Amazônia Legal. Corresponde a 21.257 quilômetros quadrados, quase a área inteira do estado de Sergipe. Foi a 4ª vez seguida desde 2008 que a devastação, o desmatamento, atingiram números ainda maiores do que os anteriores registrados. As análises a partir dos registros feitos pelos satélites utilizados pelo Amazon consideram toda a área da Amazônia Legal, que vai além das fronteiras do nosso país. 59% da imensa floresta se espalham pelo território brasileiro, ao longo de 9 estados: Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. O desafio aos governantes, líderes comunitários, à população de uma forma geral, é de alguma maneira conter os números assustadores da destruição dessa floresta, tão importante para a vida no planeta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tomou posse ontem como novo presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Será ele o responsável por comandar as eleições de outubro. Na solenidade que movimentou a cena política em Brasília, estavam aproximadamente 2.000 convidados, entre eles 4 ex-presidentes da República. Na solenidade que movimentou a cena política em Brasília, estavam aproximadamente 2.000 convidados, entre eles 4 ex-presidentes da República. A cerimônia solene foi realizada na sede do TSE em Brasília. Na mesa principal estavam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, representando o Congresso, o ministro Luiz Fux, representando o Supremo Tribunal Federal, e Jair Bolsonaro, presidente da República, representando o Poder Executivo. Bolsonaro, ao longo da solenidade, ficou ao lado do
novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Os ex-presidentes da República, José Sarney, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, também estavam entre as centenas de autoridades que prestigiaram a posse do agora presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes assume o cargo na presidência do TSE em lugar de Edson Fachin, que ontem entregou a ele o comando do tribunal. Moraes ficará por 2 anos no cargo. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, assumiu como vice-presidente do TSE. No discurso de posse, Alexandre de Moraes fez uma forte defesa da democracia, destacou o papel da justiça eleitoral e também a importância do combate à desinformação, as chamadas fake news. Afirmou que a liberdade dos eleitores precisa ser assegurada para garantir a genuína manifestação deles no momento de ir às urnas. Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional, afirmou durante o discurso de posse de maneira até mais enfática e sob fortes aplausos o novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E de olho nas eleições agora de outubro, uma nova versão do e-Título, aplicativo da Justiça Eleitoral, oferece diversas facilidades para o eleitor por meio do celular ou do tablet. Ainda dá tempo de fazer o download gratuito do seu e-Título. A Justiça Eleitoral lançou uma nova versão do aplicativo e-Título, que dá acesso a diversas facilidades e pode ser baixado em qualquer plataforma Android e iOS. O principal item do aplicativo é o título de eleitor eletrônico em si, também chamado de e-Título. Com foto, você nem precisa apresentar outro documento na hora de votar. Se não incluir a foto no e-Título, aí você terá que levar um documento com fotografia junto com ele. O aplicativo oferece uma série de serviços e informações, como gerar certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, emitir e pagar multas, consultar o local de votação, justificar a ausência às urnas, se inscrever como mesário voluntário, entre outros. Tudo isso sem a necessidade de deslocamento a um cartório. O e-Título é, então, uma central de prestação de serviços à distância. É um dos apps mais baixados no Brasil, com mais de 26 milhões de downloads desde o seu lançamento em 2018. Para utilizá-lo, o eleitor deve inserir o número do título ou do CPF, nome da mãe e do pai e data de nascimento. Depois é só seguir os passos indicados. A segurança dos dados dos eleitores é uma preocupação de quem defende o aplicativo. Ele já está com uma série de medidas de segurança em relação à proteção de dados pessoais, então ele já está num processo de ampla adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, há uma série de camadas de proteção, como utilização de senha, a ideia é apresentar um duplo fator de autenticação, a gente ainda vai evoluir também para a identificação biométrica nesse aplicativo. Então, há uma série de medidas a serem feitas durante a habilitação desse aplicativo. Para as eleições, a gente orienta que a população baixe o aplicativo e-Título e emita o seu título de eleitor antes do dia da eleição, para que no dia da eleição propriamente você possa utilizar o aplicativo sem qualquer tipo de intercorrência. Mais um serviço importante da Justiça Eleitoral. Ainda sobre as eleições deste ano, dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mostram que os milionários estão mais presentes entre os candidatos a presidente e vice em outubro. Já os que se declararam sem patrimônio são 40% entre deputados estaduais e 36% entre os candidatos a deputados federais. O levantamento foi feito pelo G1 com base nos dados do TSE. A eleição deste ano terá 12% de candidatos milionários e 38% sem nenhum patrimônio, além de um candidato bilionário. O prazo para registrar candidaturas acabou na segunda-feira e os candidatos podem alterar o valor de seu patrimônio mesmo após o registro. Até amanhã desta quarta-feira, mais de 28 mil candidaturas haviam sido registradas para as eleições de outubro. Os próprios candidatos informam ao TSE sobre o patrimônio que possuem. Segundo o último relatório da Credit Suisse sobre riqueza no mundo, divulgado em 2021, o Brasil tem 207 mil pessoas com fortuna
fortunas superiores a $1 milhão. Os milionários estão mais presentes entre os candidatos a presidente, 58%, e vice-presidente, 50%. Já os sem patrimônio são 40% entre deputados estaduais e 36% entre deputados federais. 2 candidatos à vice-presidência informaram à Justiça Eleitoral não ter bens. O único candidato bilionário, o herdeiro do Grupo Votorantim, Marcos Hermílio de Moraes, do PSDB, concorre pela segunda suplência na chapa em que o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, disputa a vaga de senador pelo estado. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai leiloar para a iniciativa privada amanhã, quinta-feira, mais 15 aeroportos, incluindo o de Congonhas, em São Paulo. O aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, é um dos últimos grandes terminais que ainda não é administrado por operadores privados. A expectativa do governo federal é que os vencedores do leilão invistam pelo menos R$7 bilhões na modernização dos terminais ao longo dos 30 anos de concessão, sendo cerca de 3 bilhões somente em Congonhas. Os 15 aeroportos da 7ª rodada de concessões da ANAC estão divididos em 3 blocos. Quem arrematar Congonhas, por exemplo, também terá de administrar outros 10 aeroportos localizados em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Atualmente, 44 terminais, ou 75,8% do total do tráfego de passageiros do país, são administrados por operadores privados. Segundo a ANAC, se os 3 lotes do leilão desta quinta-feira forem arrematados, o percentual de passageiros pagos movimentados no mercado brasileiro, atendido por operadores privados, chegará a 91,6%. Esta será a 3ª rodada de concessão de aeroportos realizada em blocos. Os 15 aeroportos encontram-se situados em 6 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Amapá. O Índice Geral de Preços 10, o IGP-10, registrou deflação de 0,69% em agosto deste ano. São números que apresentam um quadro de mais otimismo, né? No mês anterior, em julho, a inflação medida pelo indicador foi de 0,6%. Em agosto do ano passado, a alta de preços havia registrado um avanço aí de 1,18%. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Tanto os preços do atacado quanto os do varejo tiveram deflação em agosto. O índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado, teve deflação de 0,65% no mês, ante inflação de 0,57% em julho. O índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, passou de uma inflação de 0,42% em julho para deflação de 1,56% em agosto. O Índice Nacional de Custo da Construção também teve queda na taxa de julho para agosto, mas ainda continuou registrando inflação. A taxa caiu de 1,26% em julho para 0,74% em agosto. Aproximadamente 200 coroinhas e acólitos reuniram-se na paróquia São Jorge, em Curitiba, para celebrar São Tarcísio. Foi uma tarde festiva, com dinâmicas e orações conduzidas pelo Serviço de Animação da Arquidiocese de Curitiba. A celebração da alegria por servir a Deus e à Igreja. Assim foi o encontro dos coroinhas e acólitos na paróquia São Jorge, em Curitiba. Esse encontro vai despertar o ânimo vocacional na vida de cada um deles, para que eles continuem servindo no altar, pela liturgia, amando a Eucaristia. Os coroinhas e acólitos são fundamentais nas missas. A diferença está na idade e nas funções. Na Arquidiocese a gente tem estabelecido por idade. Então, de 6 a 12 anos, nós costumamos chamar de coroinha, que tem funções mais simples dentro da igreja. O menino que vai fazer a acolhida, entregar panfleto, o que vai levar a caixinha do ofertório. E o acólito é o coroinha mais velho. Então, de
13 até 21 anos, nós damos o nome de acólito. Este vai estar exercendo funções um pouco mais elaboradas. Levar turíbulo, vela, que são até mais perigosos, vamos assim dizer. O encontro promovido pela Arquidiocese de Curitiba celebrou ainda São Tarcísio, o padroeiro dos coroinhas e um exemplo a ser seguido. Tarcísio levava Cristo Eucarístico para os irmãos presos e quando descobriram que ele estava com Cristo, ele guardou Cristo no seu peito e foi apedrejado, porque guardava o tesouro com ele. Então morreu defendendo a causa do Cristo. Uma tarde de dinâmicas, momentos de espiritualidade, reflexão e aprendizado. Isso representa um grande passo para minha vida, né? E um passo que diz, como é bom ser um coroinha que quer ser um seminarista futuro. No futuro, estou muito feliz. O retiro reuniu mais de 150 coroinhas e acólitos das 140 paróquias da Arquidiocese de Curitiba. Um encontro que fez os jovens refletirem sobre a importância da escolha que fizeram. Eu estou mostrando para outras pessoas o quanto Deus é maravilhoso assim na nossa vida, para a gente reconhecer realmente por que a gente está na igreja, por que a gente está servindo a Jesus, a importância de estar ali. Escolha que pode despertar vocações. A semente da vocação já foi plantada no batismo, né? Naquele momento que eles foram consagrados a Deus. Agora, esse cultivo dessa semente nós fazemos em cada encontro. E chega o momento que eles vão dizer assim: eu quero servir a Deus, ou como padre, ou como religiosa ou religioso. E para encerrar esse encontro tão especial, todos os coroinhas e acólitos participaram de uma missa na paróquia São Jorge e em seus corações reafirmaram o compromisso com Deus. Um dia tão especial, né, para tantas crianças e adolescentes mais perto de Deus. Veja no próximo bloco, o IBGE começa a fazer a contagem inédita da população quilombola do país. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já! Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h43 da tarde agora, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre com a gente aqui na TV Evangelizar, obrigado pela sua companhia. E a gente vai começar este bloco trazendo uma imagem muito curiosa que aconteceu hoje numa audiência realizada pelo Papa Francisco no Vaticano. Você pode conferir aqui no nosso telão, olha só. Nessa audiência, o Papa falava justamente das alianças entre idosos e as crianças, quando esse menininho, 4 anos de idade, ele invadiu o palco, né, onde o Papa fazia as celebrações, né, fazia a palestra dele, e aí o Papa usou, inclusive, o menininho como um exemplo, né, justamente citando essa relação, essa aliança entre as crianças e os mais velhos. O menininho recebeu de presente um rosário, recebeu o carinho do Papa, recebeu o cafuné do Papa. Um dia muito especial, sem dúvida, né, por esse menininho. O nome dele não foi revelado, mas ele trouxe ali uma cor toda diferente a essa audiência ocorrida hoje pela manhã no Vaticano, uma cerimônia curiosa, né? Momentos antes também houve um guarda do Vaticano, acabou caindo, né? Foi uma imagem muito registrada e depois, em seguida, essa imagem tão emocionante aí do menininho aparecendo no meio da audiência do Papa, quando falava justamente dessa relação entre os mais velhos e as crianças. Vamos falar agora sobre o censo 2022. O IBGE começou a contagem inédita da população quilombola no país. A partir desta quarta-feira, recenseadores começaram a visitar as comunidades tradicionais para a pesquisa sobre organização social, riqueza cultural e estatística da população.
Pela primeira vez na história, o censo vai contabilizar a população quilombola do Brasil. O trabalho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou nessas comunidades nesta quarta-feira. O IBGE mapeou 5.978 localidades quilombolas no país e 2.308 agrupamentos quilombolas, espaços em que há 15 ou mais pessoas residindo em um ou mais domicílios próximos, com laços de parentesco ou comunitários. Além de visitar os pontos identificados, as equipes tentam descobrir espaços não incluídos. Segundo o órgão, um dos desafios na construção da pesquisa foi elaborar uma pergunta para o entrevistado se definir como quilombola. Outro ponto que exigiu cuidado foi o treinamento dos recenseadores para deixar as pessoas confortáveis em responder às perguntas. Também houve um trabalho de sensibilização das lideranças quilombolas e na coleta haverá reuniões de abordagem sempre que o recenseador chegar numa comunidade. No caso de ser necessário, as lideranças podem indicar o acompanhamento de um guia comunitário, quando o recenseador não é quilombola ou a área é de grande extensão. O censo de 2022 acontece 12 anos após a última edição e teve início no dia 1º de agosto, com 2 anos de atraso por conta da pandemia de Covid-19 e problemas de orçamento. O Brasil em alerta no combate aos casos de sarampo, casos que se espalham, No Rio de Janeiro, em São Paulo e no Acre, já é registrado surto da doença. Estamos em plena campanha de vacinação. E o Ministério da Saúde já instaurou o gabinete que monitora o avanço da doença e leva informação principalmente para os pais. A família Silva chegou cedo a esse posto para atualizar a carteira de vacinação das pequenas Isis, de 5 anos, e Laís, de 2. O pai sabe da importância desse ato. Estamos aí com o caso do sarampo que está voltando. Nós, pais, devemos dar o exemplo e manter a caderneta dos nossos filhos em dia, assim como a nossa também, É importante para que a gente possa contribuir com a sociedade. Após quase 18 anos, sem nenhum registro, o sarampo, doença infecciosa causada por um vírus, voltou a circular no país. Nos últimos 5 anos, mais de 39 mil casos da doença foram registrados no Brasil, com 40 mortes. Atualmente, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Amapá registram surto da doença. Diante disso, o Ministério da Saúde orienta os pais a levarem os filhos para vacinar. Nós temos disponíveis a chamada vacina tríplice viral, que imuniza com sarampo. Elas já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Mais de 40 mil postos de vacinação em todo o país estão abertos para atualização da carteirinha, com as 18 vacinas disponíveis para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A dose da tríplice viral é a principal forma de prevenção do sarampo. Uma criança com tosse, ela pode vir vacinar? Sim, a criança com tosse, sim. Então, as situações de adiamento de qualquer vacina, não só da tríplice, é um caso agudo, Então, a criança que está com quadro febril, que está com uma doença em atividade. Essas crianças, elas devem esperar a melhora do quadro para, então, vacinar. O estudo a partir de uma substância natural vinda de vegetação nativa da restinga pode ser um novo e eficiente caminho de combate às larvas do Aedes aegypti, as larvas do mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. O projeto está sendo desenvolvido por um pesquisador da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. No laboratório, as folhas da planta Ocotea indecora, conhecida como canela sassafrás, se transformam em óleo essencial. É a primeira etapa para extrair o princípio ativo que é capaz de matar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Depois, o óleo é transformado em outro líquido solúvel em água, uma nanoemulsão. Uma pequena quantidade da fórmula é capaz de ajudar no combate do vetor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Uma solução natural que valoriza a biodiversidade brasileira. A gente consegue desenvolver substâncias que são tão eficazes quanto as comercializadas sintéticas e comercializadas atualmente, causando um menor impacto ambiental e, consequentemente, uma possível menor
impacto à saúde humana também. Além de comprovar a eficácia para matar as larvas do mosquito, os pesquisadores testaram o produto em abelhas para avaliar um possível impacto ambiental. O resultado foi animador, já que as abelhas não sofreram com o larvicida. O estudo é parte do doutorado de Francisco pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais da Universidade Federal Fluminense, que se dedica a pesquisar plantas nativas da área de Restinga. A gente está em contato com uma vegetação que cresce com salinidade do mar, alta exposição de sol, temperaturas altas, muito vento. E essas plantas, para poderem sobreviver ali, elas tiveram com certeza que na sua evolução de desenvolver mecanismos de defesa para isso. Então a gente vai já procurar essa planta para tentar ver que substâncias são essas que permitiram que elas pudessem sobreviver, por exemplo, ao ataque dos insetos, enquanto outras plantas simplesmente foram totalmente destruídas e não existem mais. Pois é, enquanto a ciência avança, e tenta novos caminhos aí de combate à dengue, de um outro lado, mais de 70% dos brasileiros não separam lixo. Uma situação muito preocupante, Isso é o que revela uma pesquisa. Mais de 70% dos brasileiros ainda não separam o lixo em comum e reciclável. É o que revela uma pesquisa do IBOP em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ainda de acordo com os dados divulgados em 2021, 77% dos brasileiros sabem que boa parte dos plásticos, por exemplo, é lixo reciclável. Mas a grande maioria ainda insiste em descartar esses resíduos de forma inadequada. E mesmo que 73% das cidades do país já tenham iniciativas de coleta seletiva em sua prestação de serviços, uma pequena parcela do lixo reciclável é destinado de forma correta para a reciclagem nesses municípios. Mas nem só de más notícias vive a reciclagem do lixo no Brasil. No ano passado, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas, batemos o nosso próprio recorde com o índice de reciclagem de latinhas, chegando próximo dos 99%. De um total de 33 bilhões e 400 milhões de latinhas comercializadas no mercado brasileiro, 33 bilhões cumpriram o caminho da economia circular e foram recicladas, retornando às prateleiras. Dados do Banco Central sobre o Pix Saque e o Pix Troco trazem detalhes a respeito desses dois produtos, que não caíram na rotina dos usuários dos serviços bancários. O Pix Saque e o Pix Troco não pegaram entre os correntistas. É o que mostra o comparativo feito pelo Banco Central. Os dados levam em consideração a movimentação no comércio em geral até julho deste ano. Nada menos que 478 milhões de chaves Pix foram criadas. Esse número, gente, é praticamente o dobro da população brasileira. Reflete como a modalidade de transferência bancária caiu no gosto dos consumidores. É débito sem taxa bancária, só usando o telefone celular. Mas as modalidades que surgiram depois somaram apenas 270 mil transações, o que foi considerado baixo pelo Banco Central. O Pix Saque foi criado para possibilitar o cliente sacar dinheiro no comércio, desde que a loja, bar ou restaurante disponibilizasse o serviço, como se fosse um caixa eletrônico. O Pix Troco também veio com esse objetivo, de diminuir a dependência de bancos, criando a possibilidade do consumidor ficar com dinheiro na mão, depois da transferência via Pix. Mas essa modalidade também depende do comércio aderir. E nos dois casos, não foi isso que aconteceu. Futebol. Hoje à noite será de decisões pelas quartas de final da Copa do Brasil. Confira os jogos. Às 8 horas da noite, o estádio do Maracanã recebe o confronto entre Fluminense e Fortaleza, que vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Na partida de ida, realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, o tricolor das Laranjeiras venceu por 1-0 e agora precisa apenas de um empate para conquistar a vaga à próxima fase da competição. Em contrapartida, a equipe cearense precisa pelo menos devolver o placar de 1-0 para que a decisão vá para as penalidades. Às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians recebe o Atlético Goianiense.
E para conquistar uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, o Timão terá que vencer por pelo menos 2-0. Esse resultado leva a decisão para os pênaltis. Mas se o Timão tem uma missão quase impossível, o Atlético Goianiense pode se classificar para as semifinais da Copa do Brasil com um empate ou até mesmo uma derrota por 1 gol de diferença. No mesmo horário, na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo para o confronto dos rubro-negros, o Paranaense contra o Carioca. A primeira partida realizada no estádio do Maracanã para mais de 67 mil pessoas terminou empatada em 0-0. O novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer o jogo também leva a vaga para as semifinais da Copa do Brasil de 2022. É só jogão essa noite. Bom, agora chegou o momento de eu trazer mais uma curiosidade a vocês a respeito do mundo animal. Aconteceu no Pantanal, interior de Mato Grosso. Um grupo de ariranhas colocou uma onça pintada para correr. Olha só. O registro foi feito por um guia de turismo que acompanhava um grupo navegando pela região. Ele mostrou o felino se preparando para o ataque. A onça pintada atravessou o rio Três Irmãos lentamente e, na tentativa de não ser vista na margem do rio, andou pata por pata enquanto as ariranhas estavam tranquilas num banho de sol. O grupo sentiu a presença do felino e foi se proteger. Entrou na água. As ariranhas se reuniram e começaram a gritar, a brigar com a onça. O felino desistiu do ataque e fugiu para dentro da vegetação. Foi um dia em que a onça passou fome. Não foi dia de caçador. A onça pintada desistiu do ataque dessa vez. Eu vou te convidar agora a fazer uma visita ao Memorial da Bicicleta. É isso mesmo, fica em Joinville e traz histórias incríveis. Destaca um velho costume da cidade, Joinville, onde há poucas semanas passou a chegar com muito mais força o sinal da TV Evangelizar. Estamos na cidade no canal 49.1 e os nossos repórteres passaram por lá em busca de algumas das melhores histórias de Joinville. Confere aí. O Memorial da Bicicleta de Joinville fica ao lado do trilho do trem. E enquanto ele passa, aproveitamos para voltar no tempo com a ajuda das bicicletas. Esse memorial foi criado em Joinville porque as bikes eram muito utilizadas na cidade, principalmente para o trabalho, entre os anos 50, 60 e 70. Com o tempo, elas perderam espaço para os carros, mas aqui é possível conhecer vários modelos e também histórias envolvendo bicicletas. Essa, por exemplo, foi doada ao memorial. Pertencia a Antônio Olinto Ferreira, que deixou a carreira de Direito para percorrer com essa bike 47 mil quilômetros em 34 países de 4 continentes. Essa outra bicicleta militar é suíça e foi usada durante a guerra em 1942 no deslocamento de tropas e principalmente por mensageiros de guerra. Tem muita história e também tem muita curiosidade. Nessas três aqui, o que chama a atenção são os faróis. Dá uma olhada nos modelos, bem diferentes, né? Eu vou começar agora com o Antônio, que ele é monitor aqui do memorial e ele tem uma história para contar pra gente, que é sobre o tempo em que bicicleta precisava ter placa. É isso mesmo, Antônio? Como funcionava? Assim, na verdade, eram tantas bicicletas circulando pela cidade que para organizar esse trânsito foi necessário colocar um emplacamento nelas. E essas bicicletas femininas, é isso? Por quê? Isso, aqui a gente concentrou 3 bicicletas no modelo feminino, isso porque esse tubo superior ele é rebaixado, justamente para facilitar o embarque das mulheres nas bicicletas, porque elas são de um tempo em que as vestimentas femininas se concentravam basicamente no uso de saias e vestidos. E essa primeira aqui tem um detalhe interessante atrás, que é uma arredinha, isso, que era justamente para proteger de não engatar os vestidos ou saias na roda traseira, nos raios. O memorial recebe visitantes de todo o Brasil. Essa família veio de Palhoça, em Santa Catarina. O Isaac, de 12 anos, é apaixonado por bikes e os pais incentivam que ele goste cada vez mais. Para fazer um contraponto com essa questão tecnológica, sabe? Então, se deixar, as crianças de hoje em dia só querem celular e a gente tem que mostrar para eles que tem outras coisas no mundo. E a gente não pode esquecer que bicicleta também é brinquedo de criança. Aqui
aqui no Memorial tem alguns modelos bem coloridos e até patinete. Na verdade, Joinville tem uma história muito forte ligada ao uso da bicicleta, então foi criado esse memorial, né, para a gente resgatar um pouco dessa história. Linda Joinville, Joinville de tantas histórias, né? E com uma população tão apaixonada pelas magrelas. Que museu legal, que memorial legal, que acervo valioso, né, que existe por lá. Então lembrando, hein, gente, a TV Evangelizar acaba de inaugurar na cidade de Joinville o sinal aberto. O canal é o 49.1 e você confere toda a programação da nossa TV Evangelizar. Sinal com muito mais potência para você agora, também na cidade de Joinville. Tchau, obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de quarta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta. Até lá!